Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô fingindo costume porque a gente tá num ambiente super diferenciado. Vocês vão perceber que mudamos, né, do online para o físico totalmente. E hoje eu trouxe duas pessoas para trocar uma ideia comigo, para nós falarmos sobre o que nós mais gostamos de falar, que é experimentação e teste AB. Nós vamos falar sobre tendências, mas principalmente vamos falar também sobre como o Brasil está na questão de experimentação, até comparando com uma visão mundial. Para isso, nada melhor trazer duas pessoas que conhecem tanto o Brasil quanto também os outros países. E antes de mais nada, antes que a gente comece nosso papo aqui, eu vou pedir para que eles se apresentem. Então, quero convidar aqui vocês a verem quem está comigo hoje, o André e o John. Por favor, meninos, se apresentem. Pode começar por ordem alfabética com o André. André, bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo e, por favor, fale um pouco sobre você, traga aí essa história. Para quem não te conhece, que eu acho que são poucos, né? Mas fala aí pra gente sua bio. Ô, Tassi, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigado, John, também. Assim, isso aqui tá para acontecer há muito tempo, eu acho. Estou muito feliz que a gente está concretizando esse momento aqui. E bom, para quem não me conhece, eu sou o André Vieira e eu sou um profissional de experimentação, de data analytics, de otimização de jornadas e por aí vai. Eu tô no setor há mais de 13 anos agora, é uma conta que tá bem mal feita na minha cabeça, porque eu acho que é mais e tem mais cabelo branco, né? Que indica que talvez seja mais tempo do que isso. E eu fiz várias coisas aí ao longo da minha carreira, trabalhei em consultorias aqui no Brasil, dei aula aqui e eventualmente me mudei para a Alemanha, onde eu morei por um período fixo de 6 ou 7 anos e depois comecei a meiar meu tempo, a dividir meu tempo entre Hamburgo, Alemanha, e aqui São Paulo, Brasil, que é onde está minha família e é para onde eu também acabei trazendo o meu negócio, que é a Looptimize. Nós somos uma agência de otimização de jornadas online do consumidor. E jornadas até que estão passando pelo offline agora também, para ser mais preciso aqui. E eu acho que a trajetória, pelo menos a parte relevante dela, para não tomar muito tempo também e deixar o John se apresentar, é essa. Prazer aí para todo mundo Oh, que não me conhece. E mais uma vez, obrigado, Tassi. Uma honra estar aqui. imagina. John, bem-vindo. Obrigada. Já esteve conosco ali no Happy Hour, né, de volta ao Brasil. Conta um pouquinho sobre você também, por favor. Claro, Tassi, muitíssimo obrigado pelo convite, André. Long due this meetup, muito bom. Vamos lá, esse roteiro de jornada é um pouco é uma história de Hollywood, mas eu vou manter short and sweet. Para quem não me conhece, John Ostrowski, João Ostrowski, Janek Ostrowski, depende de quem da família você perguntar hoje, Muito bom. mas brasileiro polonês, morando na Europa aí há quase 8, 9 anos, primeira vez voltando para o Brasil desde que saí. Interessante com essa entrada com a comunidade brasileira em todos os eventos que você tem tocado, essa oportunidade aqui, mas focando na questão carreira, tudo começou comigo com engenharia aplicada estatística. Comecei engenharia no Brasil, passei um tempo nos Estados Unidos, terminei na Hungria. Então, essa é uma parte da jornada que é uma história muito interessante, engraçada, mas eu vou pular um pouco disso. Quando eu estava ali na Hungria, eu comecei a encontrar as pessoas certas vindo da Califórnia, trazendo tecnologias para a Europa. E muito disso era focado na questão do e-commerce, por causa da questão multimoeda que a Europa precisava resolver, fazendo ali comércio no centro europeu. Uma coisa liga na outra, eu entendi que usando essa questão de engenharia, estatística aplicada, o pessoal está chamando isso de CRO, encontrando as pessoas certas, começa a trabalhar ali com e-commerce e dali vai. A carreira de agência, que em dado momento eu cheguei na Polônia para trabalhar com agências, aí uma exposição global muito maior, trabalhando com contas ali da Inglaterra, da Holanda, dos Estados Unidos. Mas em um dado momento, um mentor que eu tinha me falou assim, olha, o futuro da tua carreira está em produto. E ali foi o pulo onde a jornada mudou um pouco de caminho. Então, hoje, diretor de produto e experimentação com a Wise Publishing. Então, trazendo um pouco mais a questão de experimentação de tudo que eu trabalhei com CRO, para onde a indústria do produto está caminhando. Hoje, na área de finanças, que é uma área muito interessante de construir produto e fazer otimizações, por causa das limitações e regulamentações que existem. Então, é um caminho a ser trilhado um pouco diferente de outras realidades. Mas é isso, um pouco da jornada do roteiro. Fico por aqui.
Muito bom, que prazer Agradeço receber você na demais essa sua... oportunidade. Vamos tocar a conversa. Voltar ao Brasil em grande estilo. Nossa, que honra, Literalmente em grande não estilo. é? É, Vestimento do homem. Super fashion. Ô, André, o John comentou um pouquinho sobre como foi a entrada dele, né? Eventualmente da carreira de engenheiro, uma possível carreira de engenheiro, para trabalhar com experimentação. E você, como fez essa jornada? Também sempre trabalhou? Veio também de uma outra área, um outro contexto? Eu vim de uma outra área. Eu sou formado em publicidade e propaganda e eu achei por um grande período da minha vida que eu iria ser designer. Eu achei que eu ia trabalhar com design pro resto da vida, que eu ia ser artista digital, que eu ia fazer peças e isso e aquilo. E de fato eu fiz por um período. Trabalhei como freela, dentro dessa área, né, por um tempo. Entrei em um emprego e durei muito pouco tempo dentro do emprego, porque era uma dinâmica que só não funcionava para mim. E isso já conversava um pouquinho, né, com esse espírito de experimentação que acho que está dentro de cada um de nós aqui que faz essa disciplina acontecer de um jeito ou de outro. E o que me incomodava era que o processo de tomada de decisão era muito opinionado. Era tudo baseado em opinião. Ah, eu acho que aqui tem que ser azul, eu acho que esse vermelho não tá tão bom. E eu, gente, eu acho tanta coisa, mas tanta coisa, por que que o meu achar não vale nada? Hum. E aí a minha carreira foi mudando, caminhando para outro lado, né? Eu comecei a trabalhar com mídia paga, então compra de links patrocinados, que na época a gente falava links patrocinados, hoje a gente fala muito mais aquisição, SEA e por aí vai, né? Uhum. Num cenário de agências aqui do Brasil, 2007, 8, 9, já nem sei mais. E aí, a partir disso, os próximos passos foram acontecendo de forma natural. Eu comprava mídia, eu queria entender como que essa mídia performava no site. Cansei de comprar mídia, comecei a achar um saco, comecei a trabalhar mais com Digital Analytics, para entender a performance das páginas, para entender o que estava acontecendo, o que era o comportamento do meu visitante ali. E aí, em Digital Analytics, me deparei com outro problema. Agora, eu analiso o comportamento, eu entendo o comportamento e eu gero 10 recomendações para você, agência que está me contratando agora, para a gente melhorar a conta do cliente. 9 a cada 10 recomendações que eu gerava eram ignoradas. Aí eu abri uma empresa. Eu falei, vou fazer isso sozinho. E a mesma coisa continuava acontecendo. Até que em algum momento eu comecei a estudar um pouco mais sobre testes AB e sobre outros tipos de experimento, outros métodos de validação. E ali eu saquei, achei o que eu precisava ter encontrado. Porque assim, fazendo desse jeito, eu elimino a importância da opinião como fator no processo de tomada de decisão. A opinião deixa de importar, a gente está provando as coisas com números. E mais do que isso alimenta um pedaço da minha personalidade também. Eu gosto das coisas funcionando direito. Eu não gosto de coisa que quebra, eu não gosto de comprar um produto que me dá dor de cabeça ou contratar um serviço que me dá dor de cabeça. Isso é verdade desde sempre, o que me faz ter duas características chatas. Eu sou reclamão e eu sou pitaqueiro, que são perfeitas para fazer experimentação e otimização contínua, né, em praticamente qualquer processo aí que seja. Mas a minha trajetória foi mais ou menos essa. No meio desse caminho eu recebi propostas para ir para a Alemanha, fechei a minha primeira empresa, me mudei para a Alemanha, comecei a trabalhar na indústria de games lá, na época, para a empresa que era uma das maiores do setor na Europa e acho que é a maior na Alemanha, chamava Good Game Studios. Fiquei lá por um tempinho e depois eu comecei a trabalhar no Xing, que é como se fosse o LinkedIn dos países que falam alemão. Os Legal. países que falam alemão, região DACH, né, DACH, Alemanha, Suíça, Áustria, basicamente esses três, eles têm esse Xing, X-I-N-G, que eu não sei se hoje ainda é verdade, mas na época que eu trabalhei tinha muito mais usuários do que o LinkedIn, era mais difundido. Eu lembro de ter chegado na Alemanha e em um mês de trabalho as pessoas me perguntando, né, qual é o seu Xing? E eu, gente, o que é um Xing? E eu parei nessa empresa depois, acabei trabalhando lá. E sempre regendo programas de experimentação, conduzindo iniciativas de liderança mesmo para equipes lá de dentro, difundindo a disciplina dentro das duas empresas. A primeira, né, a Good Game Studios, já tinha um setor mais elaborado disso. Eu senti que eu tinha alcançado um nível de maturidade aqui no Brasil que estava difícil achar alguma outra empresa que tivesse coisas realmente novas, assim, sendo feitas, né? Não tinha mais muito. Eu olhava para fora e via muita inovação, via muita coisa diferente. E aí, cheguei nessa empresa, tinha quase 20 pessoas já no departamento de CRO. Num período que eu acho que se tivesse 20 pessoas no Brasil fazendo CRO era muito. Então, para mim, foi muito assim, nossa, vai ser o sonho, né? E aí, trabalhei lá por um tempo e depois fui pro Xing, que era um desafio diferente. Eles já tinham experimentação dentro dos departamentos acontecendo, mas de forma pouco estruturada. Então, fui lá para evangelizar um pouco,
não gosto muito desse termo, mas enfim, para fazer isso, para difundir, né, Cultura. a cultura mesmo de experimentação, para explicar como que fazia, né, dentro do que a gente sabia na época também, e para liderar as equipes que estavam realmente levantando esses experimentos para melhoria de produto. Então, minha trajetória foi mais por aí, mas eu acho que Bom. o ponto principal é o lance de querer dar pitaco nas coisas. Eu gosto de ver as coisas funcionando certinho. Itaqueiro Muito bom. e reclamão. Então, Já Mas coloca olha na as lista das ó, e características. honesto, a maior parte das pessoas não Tem que falaria. colocar Eu gostei ali. demais dessa pontuação tua aí. Tem um ponto que você comentou a respeito de, nossa, eu dou 10 recomendações, as 9 são pessoas ignoradas. ignoram 9. E justamente eu acho que acaba sendo muito do que todos passamos. Eu já passei, John, acredito que também já passou. No Brasil é muito comum, né? Já trabalhei em 2 agências, já trabalhei em home. E aí tem um ponto muito importante que eu costumo sempre trazer para as pessoas. Como você explica o que você faz, né? Tá bom que hoje tem várias siglas aí, tem a própria otimização de jornada, Uhum. CRO, existem até DxO. Então, assim, eu acredito que até por conta de tantas siglas e por conta de tantas questões ali que não são muito esclarecidas para o mercado, ele acaba tendo essa objeção. Uhum. E aí que tá um dos grandes pontos de um profissional que, de fato, quer assumir, bater no peito, sem ter que abrir uma agência, é explicar o que é o CRO, a experimentação. Então, eu queria ouvir de vocês, né? O que vocês costumam explicar para pessoas leigas, assim, sobre o que é fazer otimização, o que é fazer experimentação. Acredito que, principalmente no Brasil, ainda não é tão forte o termo experimentação, talvez até mais CRO, mas como vocês trazem esse contexto, né, para os clientes, para quem vocês estão atendendo, para que fique claro, né? Ou até quais conselhos vocês dariam para as pessoas que trabalham com isso, em como elas podem explicar para as pessoas, né? E também acabar demonstrando o valor do que nós fazemos. E aí fiquem à vontade. Posso tocar. Eu vou primeiro comentar o que você trouxe como referência do que o André estava mencionando. Essa questão das 9 a cada 10 sugestões não serem utilizadas. Esse foi um dos momentos, foi uma das minhas frustrações naquele momento em que eu participei na vida de agência, que aquele mentor que eu comentei falou assim, olha, a tua vida tá mais para produto, para que você tome as decisões do que tem que ser utilizada. E você ter a ownership, a responsabilidade do roadmap. Então, a gente vai entrar mais nessa questão do porquê produto, e eu vou trazer alguns spicy takes nessa direção, mas a questão de como vender o que nós fazemos, eu tenho uma perspectiva limitada de Brasil, mas eu posso trazer o que nós fizemos na Europa. Na Europa ali eu trabalhei com agência tanto na Polônia, essa Ladder.io, boa presença ali na Inglaterra, na Holanda, mas nós tivemos a nossa própria agência, eu com 2 amigos, que lifelong amigos assim de uma vida, e nós fazíamos muito comércio com o pessoal de Berlim e do Emirados Árabes. Tá? E o modo em que nós ajudávamos esse pessoal, que a gente posicionava o nosso trabalho, nós éramos bem diretos. Eu acredito que muito disso vem do fato da gente ter trabalhado muito tempo com os holandeses, que eles são muito diretos quando eles fazem negócio. Então a questão é assim, olha, a gente vai entrar para ajudar a tua empresa a fazer mais dinheiro. Simples. Aí o segundo passo é assim, olha, a gente vai ajudar você a testar antes de investir. Esse catchphrase, test before invest, isso sempre funcionou conosco. Então, assim, olha, antes de você investir, a gente vai fazer um teste menor para aí ver se esse teu investimento ele vale a pena. Porque daí a gente começa assim, a questão, você vai fazer mais dinheiro, é muito, muito superficial, mas como? Não, a gente vai te ajudar a testar antes de investir. E daí a gente começava a trazer essa coisa redução do risco. O risco é muito grande você colocar esse dinheiro dessa forma. Para o alemão, que é risk averse, dito e feito. Para o árabe também, né? Para aquele pessoal do Emirados Árabes, sempre funcionou. Então essa foi sempre a mentalidade, assim, hoje, quando eu ainda estava nessa parte de experimentação, ao invés de tentar explicar o que é um teste AB, você vê isso, você vê aquilo, dependendo... Não, olha, eu entro nas empresas para ajudar eles a reduzir risco, antes deles fazerem investimento, e eles acabam fazendo mais dinheiro no processo. Sabe? Mas hoje em dia, na questão de produto, que é muito mais fácil, olha assim, você vai no Canadá, você escreve money no Google, você vê o nosso produto, money.ca. Tudo que você vê aqui
é parte dos nossos times trabalhando. Aí fica muito mais fácil, né? Quando você tá na parte do produto, é muito mais fácil você explicar pra família o que você faz. Uhum. André, tua perspectiva. Vamos lá, tenho duas. Funciona da mesma forma com Eu o gosto muito brasileiro? do que o John falou. Eu gosto muito mesmo do que você falou, e eu acho que sim, tem bastante similaridade aqui com o que o brasileiro quer ouvir na hora que está fazendo esse tipo de negociação. O papo da redução do risco é muito grande. Eu sou dono de agência, eu negocio no Brasil, eu tenho algumas marcas grandes fechadas aqui. Meu discurso passou por esse lugar, pelo menos uma vez com todas. Com todas. Mas a minha resposta para a pergunta tem duas versões dela. Para uma pessoa leiga, não entende da área. Em 20 segundos, como eu explico, né? Eu falo que eu sou pago para entender por que você clica onde você clica. E a partir disso, testar possibilidades de melhoria para sua experiência. Essa é a versão pitch de elevador, 15 segundos, que não é nem um pitch, né? É só uma explicação mesmo. Para uma pessoa leiga. Para quem já manja do negócio, eu não sei se eu tenho muito a adicionar em cima do que o John falou. Acho que o seu take ele é perfeito. Uma outra coisa que eu trago dentro desse contexto de redução de risco e tudo mais você, amigo ou amiga, CEO, diretor ou diretora de produto, diretor ou diretora de marketing, você que tem responsabilidades grandes de budget na sua mão, você decide para onde a grana vai. Quantas das decisões que você toma durante o seu ano, em quantas dessas você apostaria o seu salário dos próximos 12 meses que você tá certo ou você tá certa? E eu não tô falando decisões do tipo, esse ano em 2025 vamos investir aqui. Isso é uma super decisão de business, é super estratégica. Essa eu sei que você acerta. Mudar o botão de posição, trocar o texto dentro dele, mudar a cor do botão e colocar, sei lá, ele fixo na tela depois que você scrolla, não é uma decisão que você tá pensando com todo esse zelo sobre. Você apostaria o seu salário dos próximos 12 meses que isso vai dar certo? Se a resposta for não, você precisa testar. E para isso, a gente está aqui. Isso é experimentação, redução de risco, utilização dos seus dados no potencial máximo deles, que é uma coisa que pouquíssimas empresas também conseguem atingir, né? Sem ajuda externa, sem ajuda de um departamento de experimentação ou de CRO. E, por fim, geração de aumento nos seus KPIs relevantes aí. Parece fórmula mágica, né? Em inglês a gente falaria, parece snake oil. Snake oil. Mas não é snake oil. Realmente funciona e não é um processo rápido. Mas ele funciona. Da mesma forma que você, 15 anos atrás, entendeu que a SEO era importante, CRO também é importante, né? Da mesma forma. É importante quanto, né? Exato. Você estava comentando sobre esse aspecto de experiência e as pessoas às vezes não levam tão a sério quanto é importante, né? Eu rodei um teste recente justamente num redesign. A gente estava postando Classic. tudo. Deu muito ruim. Gente, se a gente não tivesse testado, né? Não dá pra saber, né? É uma ilusão a gente Você querer tem achar. tantas expectativas, a gente olha para a página e fala como está bonita. É impossível isso daqui não vender. Impossível. 7% a menos. Mas a questão que você está trazendo, como essa profissão nos torna humilde, de certa forma, né? E como a gente fica confortável com o erro, a falha. Acho que isso é algo muito positivo desse ramo que escolhemos. É verdade, tem que desapegar das suas hipóteses, Total, porque elas podem ser muito ruins, total. né? Gente, mudando um pouco de assunto, um tema aí de tecnologia, né? As pessoas, principalmente nesse começo de ano, tanta coisa mudou, mudança de governo lá nos Estados Unidos, as big techs ali também mudando, várias coisas acontecendo. Vemos a AI cada vez mais presente no nosso dia a dia. A gente teve até um papo bem bacana no próprio CRO Brasil. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês veem, né? Quais foram as mudanças relevantes para a nossa indústria, assim, que vocês possam comentar, que vocês tenham observado ou que sejam até tendências, né? De repente não está ainda em alta, mas vocês veem que é um caminho que vai ser seguido muito em breve. Bom, fazer o start aqui, acho que IA é um bom assunto para conversar sobre. Tem muita coisa acontecendo. Eu tenho certeza que a gente vai gravar, a gente já está gravando isso daqui agora, e um pouco do que a gente está falando agora sobre esse tema talvez já esteja obsoleto daqui 3 ou 6 meses. Né, John? Tá indo muito rápido, tá realmente indo muito rápido.
Mas o que eu vejo é IA sendo utilizada como diferencial estratégico dentro do contexto de experimentação. E isso, acho que a maior representação, a maior materialização disso que eu estou falando é em hiperpersonalização, que é um termo que eu, pessoalmente, eu dava risada. Até 2, 3 anos atrás, entrava numa sala com um executivo que me falava, vou investir X milhões em hiperpersonalização. Talvez seja drástico o meu posicionamento, mas me dava vontade de rir. Você não vai hiperpersonalizar nada, não existe esse papo de one-to-one. Seu one-to-one é horrível. O seu one-to visitantes retornantes já é horrível, que é metade da sua base. Como que você vai endereçar uma pessoa 1 a 1, você não consegue nem cuidar de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta visitas de forma diferenciada, Sem né? que aquilo seja creepy. Exato, e sem que aquilo caia num lugar de invasão de privacidade Exato. percebida, né? Dificilmente é uma invasão real de privacidade, no sentido de que os dados coletados são coletados de forma legal e tudo certinho, e por aí vai. Mas o John traz um ponto super relevante. A Europa está muito nesse lugar, né? Uhum. Tem tanto dado agora, tem tanta coisa, e a inteligência artificial ajuda você com a escala disso de uma forma tão violenta que é muito fácil você entrar agora em campos que fazem com que as pessoas tenham uma percepção de que aquilo tá creepy, tá bizarro, tá de mau tom. Como que você sabe isso sobre mim? Como que você tá ouvindo, o celular tá gravando o que eu tô falando, né? Gera uma insegurança, né? Exato. Então cai um pouco aí, mas esse seria o primeiro ponto que eu traria pra mesa. Saímos de um lugar onde hiperpersonalização é motivo para dar risada e chegamos em um lugar onde hiperpersonalização é real. Uhum. Tem as maiores do mundo, né? As que a gente sempre fala, né? A gente fala de Microsoft, de Airbnb, de Meta, enfim, esse povo grandão aí, Spotify, por aí vai. Todos eles já estão com mecanismos muito mais sofisticados, abastecidos por inteligência artificial e, de fato, pela primeira vez na história, na minha opinião, entregando personalização que presta one-to-one. Não é mais aquela cretinice de 2012, sei lá, não dava certo, né? Era muito buzzword, era muito blá blá blá, era muito no gogó. No gogó todo mundo vendeu, todo mundo fez projeto, todo mundo pagou. Na prática, eu não era impactado por isso. E não via nenhuma empresa fazendo isso de forma legal também. Hoje em dia isso mudou, e eu acho que 2025 é a virada total, assim, de chave para esse assunto. É interessante você trazer a questão da hiperpersonalização, porque o David Meinheim, em Manchester Eu ali, né? adoro ele é muito bom. Ele é o carro-chefe dele, a empresa que ele Da Intent, construiu, né? Intent. Ele construiu uma empresa, ele teve essa visão da tecnologia e ele construiu uma empresa ao redor para realmente liderar o mercado e tem sido interessante o resultado dele. É uma pessoa a ser seguida quando se trata de hiperpersonalização daqui para frente. Mas antes de começar a falar, eu tenho trabalhado muito com inteligência artificial, mas não a questão aplicada ao produto, a questão aplicada à produtividade que faz com que nós construímos produto mais rápido, mais ágil, com mais qualidade, sabe? Dessa forma. Então, eu vou trabalhar alguns casos que são bem específicos e interessantes, que acho que é interessante para a comunidade, assim, abrir um pouco a visão. Mas vamos dar 3 passos para trás. Eu penso muito nessa questão de trabalhar com tecnologia, que inevitavelmente existem ciclos tecnológicos. Né? Quem começou ali no Google Universal Analytics, né? E teve que se atualizar para o GA4, e teve que se atualizar para a queda do Optimize, Google Optimize. Então, assim, nós estamos numa outra etapa de um novo ciclo tecnológico que muitos de nós vamos ter que nos revitalizar com relação aos ensinos, às práticas. Então, assim, é nesse momento que eu me vejo novamente, tendo que entender novas tecnologias para aplicar aquilo de forma diferente ou fica para trás na questão de produtividade. Então, tá bom. A questão do tool suite, né? Quais as ferramentas? Eu quero pontuar algumas coisas que acho que a comunidade tem que começar a ficar antenada. Esse uso de Claude associado com V0, esse é um combo muito poderoso, tá? Você fazer uma especificação de um teste, uma especificação de produto com Claude, gerar o primeiro base de código usando artifacts, pega aquele código e joga no V0, reconstrói o front-end e faz atualizações com a ferramenta de seleção do V0. Esse combo, eu só falei de 2 ferramentas aqui. Esse combo faz com que as fronteiras entre designer, product, com o especialista de conversão e o engenheiro, essas barreiras elas começam a ficar um pouco mais maleáveis.
Porque se você consegue dominar essa tecnologia, se você tem esse entendimento, eu tenho entendimento básico de estatística, de UX, de design, um pouquinho de código, um pouquinho de front-end, um pouquinho de back-end. Se você tem curiosidade suficiente com o Claude ali, você consegue dominar o processo em uma larga escala e você consegue entregar até o final ali do teu sketch para o teu desenvolvedor colocar um teste ativo. Já tivemos experiências que o código do V0 foi direto para a ferramenta de teste. Então, acho que isso é um aumento de produtividade muito interessante que o pessoal tem que começar a se antenar para começar a querer explorar não só o crescimento na especialista de conversão, mas outras áreas, porque eu acho que novas profissões vão sair daí. Então, isso eu acho que tem sido o principal que eu tenho visto, mas uma coisa que se fala muito na nossa indústria é a questão de qual ferramenta, qual framework de priorização você usa. Depois de um Exato. dado momento da minha carreira, eu passei a ver esse processo. Assim, existem ordens de operação, né? Primeiro você prioriza colocar os seus testes, a sua energia, o seu tempo no modelo de negócio que está funcionando para a empresa que você está. Então, existem, né? Mas quando você chega ali no Pi, Rise, naqueles modelos que você começa a colocar números subjetivos e aquilo vira arte, vira ciência, pega isso tudo, se isso existe numa planilha, melhor ainda, coloca no Claude, deixa a inteligência artificial processar e a partir de agora você tem um profissional de priorização junto contigo. Isso tem mudado o jeito que nós trabalhamos como equipe. Uma coisa que era muito mais superficial, ainda é superficial, mas é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, assim, o uso de Claude, né, que impacta o nosso ways of working, como que a gente opera nessa disciplina. Vou ficar nessas duas aqui, a gente pode entrar em alguns caminhos, um pouco mais detalhes, mas é o que eu tenho visto de como essa nova tecnologia tem impactado o que nós fazemos. É muito interessante o que você está falando, John, porque isso também derruba muito daquela perspectiva. Vou trazer isso para uma outra ótica, aqui, por um outro ângulo. Até ano passado, tranquilamente até ano passado, a gente ainda vê muitas discussões com a seguinte pergunta: eu quero ser um profissional de experimentação, de CRO. Devo aprender código ou devo aprender estatística agora? Exato. E, cara, isso que você está descrevendo é realmente um processo que tem agências no mundo fazendo, que tem empresas no mundo fazendo, não necessariamente usando o Claude, usando as ferramentas que você citou, mas é um movimento muito interessante no sentido de que realmente o perfil do profissional que vai mexer com experimentação daqui 2, 3 anos, eu acho que ele é bem diferente do perfil do profissional que está mexendo com experimentação hoje. Exato. Isso é um ponto grande. E sobre a priorização, outra coisa muito legal que você falou. Quando a gente faz do jeito que você tá sugerindo, quando a gente usa inteligência artificial para abastecer esse processo, uma das coisas que cai é as assumptions caem, né? As presunções caem. Quando a gente olha para um modelo tipo ICE, tipo Pi, eu tenho um modelo que olha para tipos de fricção dentro da Looptimize, que é um pouquinho diferente dos outros modelos que você vê internacionalmente sendo usados por aí, a gente parte de um pressuposto um pouco arrogante, que é o seguinte: eu sei quais são as heurísticas que determinam qual é o nível de prioridade que essa ideia tem, que essa hipótese de teste tem. Mas você não necessariamente sabe, e as heurísticas podem ser diferentes para cada tipo de teste que você vai rodar também. Então, você entregar isso na mão de uma inteligência artificial precisa ir um pouco além do que o John falou para conseguir entregar isso redondo, né, John? Tipo, tá em formato tabela e tudo mais, já vai ter um nível de processamento, mas você precisa idealmente plugar com um data lake, com alguma coisa que entregue mais dos dados comportamentais da sua plataforma. Mas, de fato, você consegue ter um agente, por exemplo, nem precisa chegar no nível agente, né, John, eu acho. Só de ter o processo lá. Nossa, cara, isso já muda tanta coisa em como você experimenta, onde que o tempo da equipe de experimentação tá indo, quais são os seus focos, quais são as suas prioridades. Muito, acho que os 2 pontos que você trouxe são muito fortes. Deixa eu só comentar antes de você pular, Tassi. Essa questão do perfil do profissional do futuro será diferente do que é hoje. Eu ainda recebo perguntas, né? Eu faço parte dessa plataforma Growth Mentor. Então, ali toda quinta-feira eu disponibilizo meu tempo para a comunidade, o pessoal vem e faz pergunta, e eu faço alguma mentoria de longo prazo com algumas pessoas. O meu posicionamento, assim como eu vejo a tecnologia avançando, mudou completamente.
Antes eu tinha muito essa coisa assim, olha, leia esses livros, entenda de estatística aplicada, aí você começa a entender um pouco mais de comportamento humano, a psicologia aplicada ao negócio. Hoje é muito mais, eu preciso que você comece a sua Bíblia de perguntas. Bíblia de perguntas? O que você... Como assim? Porque o profissional do futuro, ele tem uma listinha de todas as perguntas corretas a serem perguntadas nos dados momentos. Porque é a pergunta que é o primeiro trigger do teu prompt. Se você tem a pergunta certa, você agiliza. Se você tem a pergunta errada, você anda em círculos. Então eu tenho assim esse processo de criar a bíblia de perguntas. Ok, perguntas para UX, perguntas para priorização, perguntas para desenvolvimento de produto, para escrever um ticket no Jira. Essa questão de você, eu acredito que o profissional do futuro, ele tem um conhecimento muito melhor de quais são as perguntas certas a serem perguntadas nos dados momentos. Muito bom. Eu ia, inclusive, começar a trazer esse ponto sobre estruturas de time, sobre questões de carreira, porque é uma dor também que a comunidade traz muitas vezes para a gente, né? Sobre qual o PDI que eu posso ter, né? O que eu faço? Eu vou estudar experimentação, estatística ou desenvolvimento? Então, quais conselhos, até pelo que vocês trouxeram aqui, quais conselhos vocês dariam para essa pessoa de por onde você começa, além da questão da Bíblia, que é excelente, eu acredito que até para você lidar ali com o ChatGPT da vida, que hoje todo mundo usa, você tem que saber fazer um prompt, você tem que saber o que você vai perguntar. A qualidade da sua pergunta vai determinar a qualidade da resposta também. Então, o que vocês trariam para as pessoas, principalmente num contexto de estou começando agora, quero fazer algo, quero estudar algo, quero me aprimorar, de repente até uma leitura que você comentou ali sobre quem seguir em hiperpersonalização, nossa, trocadilho aqui, deu um nó na cabeça. O que vocês recomendam para essas pessoas? Não sei se o John concorda, eu acho que pela natureza do momento que a gente está vivendo aqui, nesse salto tecnológico, e para mim é um salto, para mim isso aqui é muito parecido com a vinda da internet, é muito parecido com a vinda do smartphone, é um grande salto tecnológico. Mas para mim, pessoalmente, posso estar enganado, no momento que a gente está agora, o arroz com feijão ainda é o mesmo arroz com feijão dos últimos anos aqui. Então, recomendaria assim, se você está procurando conteúdo em português, quer se informar mais, quer saber mais, quer se tornar um profissional melhor, entre na comunidade CRL Brasil e converse com a Tassiana Serafim, tem muito conteúdo para te ensinar, né, a ingressar nessa área. Então, minha recomendação seria fala com a Tassi. É o que eu faria se eu estivesse no seu lugar agora. E dito isso, os cursos de sempre ainda valem, né? Curso da CXL e por aí vai, né? Para dar um outro passo, conteúdo já em outro idioma. O que eu acho que cabe adicionar é o que o John já mencionou. Se você conseguir, desde o início, pensar em quais prompts você pode jogar dentro de ferramentas que têm essa característica mais multipropósito, né, de inteligência artificial orientada a respostas amplas. Estamos falando aqui, foram palavras muito chiques para falar ChatGPT no fim do dia, né? Ou falar Gemini, qualquer coisa assim. Acho que se você souber o que perguntar para elas, hoje em dia você acelera muito seu aprendizado. Porque isso é uma coisa que nenhum de nós três aqui teve. Nós não tivemos a oportunidade, a possibilidade de perguntar para pessoas que sabiam mais do que a gente, tinham as respostas o tempo todo. Você encontrava essas pessoas aqui e ali num evento, você mandava uma mensagem de LinkedIn que às vezes era respondida, às vezes não. Isso acabou. Com o ChatGPT você consegue ter as suas respostas estruturadas. Então ainda acho que o processo de comer arroz com feijão é o mesmo, eu acho sim que ele vai mudar. Eu não consigo enxergar com clareza, sendo muito franco, como que vai ser essa mudança. A gente pode talvez ver compêndios, assim, começar a ver coletâneas de prompts para o ChatGPT, ou para alguma outra solução assim. O Craig Sullivan, que é um outro profissional lá da Inglaterra, o John conhece bastante também, e junto com o Iqbal Ali, né? Acho que foram os dois. Johan as well. Ah, é verdade, é verdade. O Johan também. Eles têm uma robustez muito grande de conhecimento, assim, com relação à inteligência artificial e produziram um playbook disso. O Muito playbook legal. deles vai muito nessa direção. Exato. Como que você produz hipóteses a partir de prompts do GPT? Como que você prioriza a partir de prompts do GPT? Como que você faz product reviews, né? Como que você analisa as avaliações de produto utilizando o ChatGPT? Então, acho que pro profissional moderno de experimentação, é para aí que a coisa tá indo. Reforço o que eu falei antes. Eu acho que a gente vai assistir, ouvir isso daqui
3, 6, 9, 12 meses no máximo. E algumas das respostas que a gente está dando aqui já vão ser ou completamente irrelevantes ou vão estar erradas mesmo, né? Porque a mudança está realmente no nível muito, muito veloz. Verdade. Eu vou voltar para o arroz e feijão e aí eu vou partir da onde você terminou. Uhum. Eu concordo que o arroz e feijão é o mesmo. Então, ali, se a gente voltar para a questão da Bíblia, a gente pergunta, mas John, como que eu vou achar essas perguntas? Olha, na minha experiência, você só consegue catalogar boas perguntas com exposição e experiência. Sim. Tá, mas aí isso vem de onde? Ah, isso vem de ter que fazer o que tem que ser feito. É colocar tempo e energia nas leituras corretas, nas palestras corretas, nas comunidades corretas, nos cursos corretos. Não tem outra forma. Você tem que. É criação de músculo, né? Você tem que ter repetição. Então, aí, voltando para onde o André terminou, a questão do playbook. Vão existir várias dessas coletâneas. Mas não é você pegar o playbook sem experiência, sem prática e saber por onde começar. Então vamos lá, um exemplo bem específico. Eu fui em um dos últimos Experimentation Elite que teve ali em Birmingham. Eu participei do workshop do Craig Sullivan e do Iqbal. O que aconteceu ali naquela sessão? Eles praticamente pegaram metade do playbook e eles rodaram o passo a passo conosco, utilizando daquela coletânea as perguntas corretas que eles já catalogaram, mas para te dar a repetição. Você ter a pergunta sem ter te dar repetição não funciona. Então aí eles te guiando, ó, essa pergunta começa, segue com essas possibilidades de pronto. Por quê? Por causa de A, B e C. Aí você tem essa exposição, aí faz todo sentido você trazer aquele conjunto de perguntas para sua Bíblia. Mas assim, o arroz e feijão, isso não tem como mudar. Que no fim do dia é você colocar o tempo e energia nas coisas que são relevantes. E tem que ter prática, criação de músculo, tem que ter repetição. Verdade. E até a próxima pergunta está um pouco até conectada com essa, mas é a questão de como, a partir daí, aí uma visão mais empresarial, deixando um pouco da questão ali de carreira, mas como que o Brasil está com relação a outros países, como é a percepção que vocês têm do como está posicionado o Brasil, o que ele ainda precisa, né, para alcançar o mínimo, talvez, do que nós temos fora do Brasil. E, bom, não vou fazer outra pergunta, senão são muitas perguntas que eu vou juntar uma na outra. Mas eu queria entender de vocês a percepção com relação a Brasil versus exterior. Para mim tem sido um aprendizado, né? Eu ainda estou aprendendo o que é o mercado brasileiro. Então eu vou ficar de ouvindo. Você começa e eu completo. Você pode trazer sua perspectiva de como está e a gente vai Olha, a minha entendendo perspectiva, aqui. conforme eu converso com as pessoas, eu tive temos uma pesquisadora em uma das equipes que trabalha com o pessoal ali do Convert, que tem olhado para o mercado brasileiro e tem a perspectiva deles de como o mercado está posicionado. Eu acredito que do relatório que eu li deles, do que eu tenho presenciado e conversado com você, participado da comunidade, o evento que nós tivemos uns dias atrás, me parece que o fato do Brasil demorar para ter acesso ao conteúdo que é primeiro publicado em mídia americana faz com que, inevitavelmente, o mercado esteja atrasado em alguns anos. Na minha perspectiva, a gente está falando de 3 anos atrasado. Isso é que eu ainda não consegui colocar, put my finger on it e colocar um número. Mas eu acho que essa é a restrição. Né? O Brasil ainda trabalha majoritariamente com a língua portuguesa. E aí, esse atraso de chegada é o que eu vejo que tem acontecido. Mas eu ainda estou tentando entender a questão de ferramentas. Legal. Porque no evento que nós participamos, eu conheci ali alguns líderes que têm boas equipes bem estruturadas, com o budget necessário, com o personnel necessário. Então, assim, nessa parte, olha, vou te falar que às vezes eles estão melhor que muita empresa ali de Berlim, da Holanda. Uhum. Então, o personnel existe, parece que são os perfis corretos, mas a questão parece que ferramental. Aí você vai perguntar, não, estamos construindo tudo dentro de casa. Interessante. Isso pode ser que seja o que tem que ser feito, mas às vezes está só atrasado. Então, esse tipo que ainda estou querendo entender mais a questão do mercado brasileiro. André, você continua, eu vou completando. Vou fazer só Porfa. uma observação no que você trouxe, que eu acredito que a sua leitura está muito coerente. Tem estudos que Brasil, 1% apenas fala fluente inglês. Então, imagina um cenário em que só tem informações
em inglês, né? Só tem cursos em inglês, só tem, enfim, qualquer tipo de conteúdo em inglês. Tem uma ferramenta, né, que veio me procurar uns 2 anos atrás, mais ou menos ali, 1 ano depois que a gente criou a comunidade, que eu criei a comunidade CRO Brasil. E uma das questões que eu falei, vocês precisam produzir conteúdo em português. Vocês estão, não é nem pela questão de estar em nosso país, e ele é uma nação enorme, mas 1% só da população, de fato, tem, né? Ah, mas você vai comunicar ali, de repente, com gerentes, ok, eles vão saber, mas quem vai fazer de fato que a área cresça é quem está ali no operacional. Quem vai ser o promotor das coisas que estão acontecendo, botar a mão na massa, fazer os cases, está no operacional. Nem todos sabem falar inglês. E aí, por fim, né, recentemente eles começaram a produzir conteúdos em português, estar nos eventos também da comunidade. Então, eu acredito também muito nessa questão da cultura. As pessoas não tiveram acesso à informação, então, logo, elas não veem muito valor nisso. Mas é um ponto que eu só queria trazer esse contexto, que eu acho que a sua percepção Sim. é muito boa. Olha, vocês passaram pelos 3 pontos que eu levantaria. O primeiro deles, barreira de idioma. O segundo deles, que acho que não foi falado, barreira de câmbio. Nossa moeda vale muito pouco atualmente comparada com o euro e com o dólar, o que restringe muito o acesso às ferramentas, né? Então, o gringo, por definição, é mais exposto a ferramentas do que a gente. Tem mais oportunidades de testar soluções, coisas novas e por aí vai. E o terceiro ponto que vocês mencionaram é a cultura. Eu acho que tem alguns pontos aqui, algumas questões que são realmente intrínsecas ao brasileiro. E aí, isso vem com benefícios e com malefícios. O brasileiro é super criativo, super solto. O samba no pé é real. Você pegar a pessoa mais introvertida que você conhece aqui, o samba no pé dessa pessoa ainda é 10 milhões de vezes mais desenvolto do que o de uma pessoa média que você pega na Europa, lá em um país gelado, que o povo fica triste 9 meses do ano. Então, isso é uma coisa. Isso traz esse ponto muito positivo. A gente é muito bom de criar hipótese, por exemplo, de teste. Ao passo que isso traz um outro ponto, uma outra característica, que é a falta distinta e categórica de organização. E isso é uma coisa assim, eu comecei a atuar mais intensamente com a minha empresa no Brasil faz 2 anos. Hoje, não vou citar nomes aqui, mas a gente tem alguns dos maiores logos do Brasil, né, debaixo do nosso guarda-chuva de empresas atendidas, de clientes atendidos. É simplesmente assim impressionante ver como que isso se desenvolveu, impressionante ver para onde que as empresas estão apontando e como que isso difere, né, o nível de organização do gringo para o nível de organização das pessoas daqui. Mesmo com as empresas apontando para futuros que às vezes eu acho muito mais modernos do que o que eu estou ouvindo na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, a organização ainda é bagunçada. Então a gente documenta mal o teste, a gente documenta mal as nossas iniciativas, a gente não se preocupa muito em justificar por escrito as coisas. E eu não sei, talvez eu esteja ficando meio dinossaurico aqui, não sei, meio velho. Mas eu ainda acho que isso traz uma importância muito grande. E dentro de uma realidade nova, onde a gente tem ferramentas que conseguem de fato fazer uso dessa informação para alguma coisa, mais do que nunca passou a fazer sentido documentar. Então, para mim é isso. Barreira de idioma é muito grande. O John trouxe para mim esse é o principal ponto. Você também reforçou, Tassi. Esse é o principal ponto. A gente não ter acesso aos artigos prejudica muito a nossa velocidade de aprendizado. 2, grana. Eu não poder testar as ferramentas que eu quero. Eu não poder nem pagar um trial de uma ferramenta por 1 mês, porque ela custa, sei lá, $1.000, que já é uma ferramenta cara, mas tudo bem. Isso é muito ruim. Não vai ser um impeditivo para uma empresa europeia. Se vai trazer ROI, se tem uma perspectiva de trazer grana, $1.000 não é nada. €1.000 não é nada. É muito pouco para uma empresa. E por fim, essa questão da organização, que essa eu realmente acho que é cultural. A gente vai sambar daqui 2, 3 semanas. Isso tá nosso chegando. daqui, e isso é muito legal. Mas com isso vem também uma preguiça para documentar as coisas que eu não entendo muito bem. É verdade. Olha, a questão do câmbio é algo que eu tenho que comentar. Eu acho que eu deixei o Brasil quando essa taxa de câmbio ainda estava em 3,5 e a gente está chegando a 6,1. Bons tempos. Exato. Nossa. Então Bons foi uma das tempos. minhas principais surpresas quando eu cheguei por aqui, assim, o que aconteceu com a questão da economia e a taxa de câmbio. Porque é verdade, você falar que você vai começando a criar, né? Aqui, Claude, $20. V0, $25. GPT, mais $25. Nem vamos falar do Premium, do Pro, $200 por mês. $200. Você vai somando isso daí, vira um budget para quando você se converte, né? Aí não diverte.
Então, de fato, é algo que foi uma surpresa para mim, que eu tenho notado. Sim. E até isso reforça o quanto brasileiros são criativos. Hum, E vou até usar a fala do André, porque muito do que eu vejo, as pessoas também têm muito essa síndrome do impostor, né? A síndrome do cachorro. Olha pra Do vira-lata, fora do né? Achar vira-lata, que tudo olha lá pra de fora é fora é melhor. melhor. Gente, olha os contextos, né? Você acabou de falar da taxa de câmbio. É muito diferente. É muito diferente, né? Então existe esse contexto que toda vez que alguém fala sobre isso, eu reforço, porque eu falando é uma coisa, vocês que estão lá fora, as pessoas talvez deem mais ouvidos, mas é justamente é difícil o cenário brasileiro, mas ainda no difícil nós conseguimos muita coisa Eu desde também então, acho. né? Eu acho que toda essa oportunidade que vem surgindo, eu vejo as empresas se movimentando, implementando. Antes era muito mais difícil, agora tá um pouco melhor. Desses 3 anos, né? 5 que eu tô na área, tá um pouco melhor do que foi. Mas, meninos, o papo tá super, super bom, mas estamos caminhando para o fim. Vejam só. Eu vou chorar. Eu Coração também, eu partido. ficaria horas aqui, eu ficaria horas aqui, mas eu queria que vocês dessem os conselhos finais. E aí fica super a critério, é, abrindo o coração de fato, assim, para os nossos ouvintes, né? Quem vai assistir também, nós estamos em vídeo também. Então, quais são os conselhos que vocês dariam? Pode ser de carreira, para as empresas Uhum. também. Tem muitos gestores que assistem, já Uhum. vieram falar, poxa, eu assisto, tô acompanhando, tô gostando. Então, também é bacana falar um pouco com eles. Então, por favor, fiquem Uhum. à vontade. Pô, tem alguns. Tem alguns favor, também. Eu vou para alguns fique, lados aqui, pessoal, por profissional. Vamos. favor. Vamos lá. Eu acho que do pessoal você vai ter bastante coisa legal pra falar. Você tem metodologias pra você mesmo que são muito É, positivas, muito legais. Você não é o Positive John à toa. Mas vamos lá. Primeiro conselho. Se você tá ouvindo isso daqui e trabalha numa empresa que ainda não faz CRO, que ainda não tem um departamento de experimentação, que ainda não tá com o pé nisso, meu amigo, minha amiga, você tá oficialmente muito atrasado e ficando para trás, porque os seus concorrentes estão entrando nisso. Isso é um outro ponto distinto que dá para falar acompanhando o Brasil versus outros países em todos esses últimos anos. Eu acho que a gente já não tá mais tão atrasado comparado com a gringa. E, em grande parte, isso se dá porque as empresas começaram a fazer. Tem pelo menos uma em cada vertical aí fazendo e fazendo minimamente bem. Então, assim, amiguinha, tá ouvindo isso aqui agora, tá vendo a nossa cara feia aqui agora? Menos a Tassi. Começa a fazer, senão você vai ficar muito atrás. Segundo conselho, quando começar a fazer, pense em termos de jornadas, não em termos de páginas, telas, sessões, texto, headline. Pensa sempre em termos de jornada primeiro, para depois cair nesse escopo mais específico. Pensa qual é o contexto que está trazendo as pessoas para ali, o que já foi dito para essas pessoas em outras comunicações da sua marca, quantas expectativas você está preservando, quantas expectativas você está traindo e por aí vai. Eu sou muito enviesado com relação à fricção. Eu acho que fricção é uma forma muito mágica e muito simples de explicar e descrever problemas em contextos digitais, em contextos de interação homem-máquina, homem-computador, homem-interface. Então, prestem bastante atenção nisso também. E por fim, aí eu vou passar mais a palavra pro John, mas por fim, façam coisas que façam vocês felizes. Não se enfia em experimentação Importantíssimo. em CRO porque dá dinheiro, porque o fulano faz e eu acho legal, porque me falaram que é uma boa ideia. Cara, é uma área tão difícil, tão difícil. Tem pouquíssimas coisas que eu consigo imaginar hoje, dentro do contexto de produto ou marketing digital, que exijam mais estudo do que CRO e experimentação. Então, não estou dizendo assim, pô, não vem fazer. Pelo contrário, vem fazer. Quanto mais gente, melhor. A gente quer encher os nossos eventos, a gente quer conhecer mais pessoas, né? A gente quer uma área mais forte, a gente quer uma disciplina mais forte aqui no Brasil. Mas não é para os fracos, acho que isso tem que ser dito. Tem muito artigo, né? Tenho visto ultimamente, muita gente falando, dando a entender que é só começar. Pô, é só começar, mas só quem passou pela jornada sabe o que foi, né? Pra saber o que a gente sabe aqui hoje. Então não acho que seja fácil, tá? Mas é isso, no fim o conselho não é não façam CRO ou experimentação. O conselho é sejam felizes com as decisões de vocês. Importantíssimo. Para você, John. olha, eu fiquei pensativo aqui, escutando o André falar. Exatamente. Nós queremos crescer essa comunidade, quanto mais gente, melhor. Mas eu vou começar com um conselho pessoal. Aí eu vou passar para os meus mantras. Eu vou explicar um pouco de como isso funciona para mim e para as minhas equipes. E aí eu vou terminar num spicy take.
Então vamos lá, pessoal. Geralmente quando eu recebo essa pergunta assim, John, qual que foi o melhor conselho que você recebeu na sua vida? Foi alguma coisa assim, John, now you're 18 and you should start investing in the stock market. Do lado pessoal, eu tava lendo umas estatísticas do quão pequeno percentual é de famílias brasileiras que têm investimentos no mercado de ação comparado com o mercado americano. Então, esse foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida. Eu comecei a investir muito cedo e eu gostaria, é um pouco de onde a minha carreira tem se desenvolvida, já estou na parte de crescendo produtos financeiros e eu estou indo mais para a parte de investimentos e wealth management, que esse é o futuro para mim. Então, eu venho trazendo essa mensagem para as pessoas. Comece, você mantenha positivo. Acho que para o mercado brasileiro, com as estatísticas que eu li, é algo preocupante. É oportunidade para todo mundo. Certo, isso é bem pessoal. Vou pro lado profissional, entrar na questão dos mantras e talvez algumas leituras. André falou, me conhecem no meio profissional como Positive John. E uma das coisas que vem com essa característica, com essa personalidade, são a questão dos PJisms, né? São mantras que eu repito e que, assim, todos os níveis da minha empresa, eu nem tô nas reuniões e eu vejo eles usando aqueles catchphrase, né? Então, o primeiro é Better Every Day. Acho que tem muito na nossa profissão que, assim, foco em fazer 1% daquela experiência, daquele flow, daquela, sabe assim, experiência de usuário, 1% melhor, cada dia. Você faz a matemática, é 37 vezes melhor dentro de um ano. Foco nesse 1% a cada dia. E traz essa mensagem para as equipes. Mesmo quando as coisas estão assim, a energia tá meio mais ou menos. Team, vamos focar no 1% melhor hoje. E eu vejo as minhas equipes falando sobre isso. Nossa, o épico do Gira, pra gente construir os testes que são validados, é o épico do Better Every Day. Então eu adoro essa mensagem que vai do CEO até o pessoal de operação. Olha, hoje não foi muito legal, aquele teste falhou, ou a gente tá com essa ideia, mas vamos focar nesse 1% a cada dia. Uma coisa leva a outra. Eu acredito que o mantra Simple is kind, né? Eu acredito que simplicidade, simplicity is the shape of genius. Simplicidade é genial. Então, assim, às vezes você vai pegar problemas e projetos que são tão, sabe assim, complicados e cheios de etapas. Tenta simplificar. Tenta fazer o melhor para fazer aquilo simples. E aí você começa a agir. Simple is always kind. Sabe, traz essa mensagem. Às vezes eu vejo algumas reuniões de decisão das minhas equipes que a coisa começa a degringolar e começa a virar um monstro, assim, uma decisão. Eu trago todo mundo para a realidade. Pessoal, simple is kind. Como é que a gente vai simplificar isso daqui? E uma coisa leva a outra, né? Think big, ship small. Todo mundo aqui tá pensando grande, maravilhoso. O que a gente pode entregar de pequenininho? E sabendo uma coisa leva a outra? É o 1%, é o pensando grande, mas entregando pouco, porque simples é kind. Simples funciona fácil. O simples é fácil. Beleza. O último. Test where the money is. Test where the money is. Eu vejo minhas equipes usando isso para, assim, começa a vir uma ideia meio tangencial, que não é onde a gente está priorizando, que beleza, essa equipe aqui gostaria de trabalhar com isso, mas é só uma coisa caindo como BAU em cima da equipe, não tem capacidade, a gente vai se estressar. Test where the money is. A gente nem precisa continuar a discussão. É aqui que está vindo o dinheiro, é aqui que é a parte importante. Test where the money is. Aí, claro, depende da sua realidade. Às vezes você está num polo de inovação que você está testando onde o dinheiro não existe ainda. Mas se você pode, test where the money is. É tão simples de usar esse catchphrase dentro das equipes e funciona. Vou passar por algumas leituras rápidas, que são que eu sempre recomendo para os dois, né? Produto de experimentação. Cialdini, começa com Cialdini, toda pessoa que eu faço entrevista na Europa é o livro que eles recomendam para o pessoal começando em experimentação. Você recomendaria o Influence? Sim. Acho que para começar, né? Influence do Cialdini, né? Você pega ali os 5 conceitos básicos. Para produto, The Mom Test. Não sei que é o teste da mãe. Teste da mãe, eu não sei como é que funciona. mas não sei nem se ele teste existe. dos 5 segundos? Não, ele é um livrinho da capa rosa. Eu sei que É uma a gente tá leitura falando. rapidíssima, assim, 130 páginas.
Depois eu vou pesquisar e Todo coloco mundo que pro eu pessoal. falo, Faço na uma questão de listinha. produto, eles colocam esse. Se você vai ali no Lenny Ratinsky, aquele, né, um líder de growth da indústria, Aham. o The Mom Test é um dos top 5 livros que a comunidade inteira. Demais. E é uma leitura tão rápida pra nós, assim, sabe? É um Ótimo. final de semana. Pega isso pra você. Acho que é muito importante. Bom, O melhor livro pra mesinha de café da pessoa de produto de experimentação, Testing Business Ideas, do Strategizer. Um livro sim. maravilhoso, muito bonito, colorido, e tem um playbook interessantíssimo, que vai desde a questão de modelo de negócio até você fazer testezinhos, campanhas com mídia paga. É muito completo, é muito bonito, bacana de ter na mesinha de café. Spicy Take. Eu, pessoalmente, acredito e faço a mentoria das minhas equipes que o profissional de CRO, esse especialista, ele vai evoluir para uma área de produto. É onde eu vejo o futuro dessa indústria. Eu acredito que produto vai acabar englobando o que o profissional de CRO faz hoje. Eu vejo isso muito nos Estados Unidos já. Não se contrata mais especialista de conversão, se contrata product managers, né, gerentes de produto, que saibam muito bem a parte de conversão e que podem tomar responsabilidade de rodar testes dentro da equipe deles, fazer as auditorias e tudo mais. Então, assim, minha recomendação, e é o jeito que eu tenho crescido as minhas equipes, começa com CRO, beleza, mas fica muito de olho para onde a área de produtos está crescendo e as responsabilidades adicionais, porque é um passo de responsabilidades adicionais. Muito da carreira do CRO roda em torno de gerenciamento de projeto, porque você tem muitos stakeholders que você tem que gerenciar, os exato. pedidos e requerimentos. Dali para você passar a gerenciar o teu próprio roadmap e ter essa conexão próxima com os desenvolvedores, é só responsabilidades adicionais. Então, tudo bem. Vai a fundo nessa carreira de experimentação e fica muito de olho na próxima etapa para gerenciar produtos, equipes maiores com responsabilidades adicionais. Eu acho que é isso. Bacana, isso daí dá até um outro papo, porque o pessoal sempre tem essa dúvida, né? Nos contextos, eu mesma já trabalhei numa empresa em que tinha o time de CRO e o de produtos. Interessante. Ok, quais vão ser as responsabilidades de cada um? Existia uma dúvida enorme, uma dor também, O porque conflito você interno. acaba não conseguindo ter a agilidade ali, mas isso fica para um próximo papo. Tem Maravilha. sobreposição, né? Bastante Exato, sobreposição. exato. Gente, um último conselho pra você que tá em casa vendo a gente. Nem sei se eu apontei pra câmera certa. Adorei. A gente falou aqui da síndrome do vira-lata, né? Da síndrome do Foi. underdog. Então, eu não sei se é um conselho que é viável executar, se isso está disponível pra você que tá ouvindo a gente ou não, mas só não tenha. Não seja. Eu acabei não falando aqui, enquanto a gente estava discutindo sobre diferenças de maturidade dos mercados e tudo mais. Eu acho que dá pra falar com algum nível de certeza. Dentro da indústria de tecnologia, produto, marketing, etc., a Alemanha, que é o país que eu conheço um pouco mais, não está na frente do Brasil. Não está. Simplesmente não tá. Experimentação CRO, etc. Então, aí concordo com o John. Não sei se o gap é 3 anos, igual você falou. Uhum. Também tenho dificuldade de quantificar. Uhum. Tenho a impressão que ele é bem menor do que isso agora, mas não sei dizer. Mas em inteligência artificial, os caras estão limitados por 50 milhões de legislações diferentes lá. Preocupações com privacidade que a gente não tem por aqui ainda, e conhecendo a dinâmica do Brasil, eu pessoalmente não acho que iremos ter no futuro próximo. Uhum. Então, é um ano que dá pra despontar, dá pra sair muito na frente dos caras. Então, parar um pouco de pensar, né? Ai, mas o conteúdo é só gringo, não sei o que lá, é só fora, o americano isso, o europeu aquilo. Gente, muito legal, mas a realidade dos caras é diferente da nossa. O que você falou é Exato. maravilhoso, tá? Assim, a gente tem que fazer a limonada com a quantidade e qualidade de limões que nos foram dados. Exato. Não são poucos limões os limões dos brasileiros. A gente pode fazer uma limonada maravilhosa com isso daqui. Então é isso. Não se deixar abalar também pelas coisas que a gente tem aqui como a diversidade. Porque dentro delas, dentro dessas restrições, a gente consegue fazer coisas muito legais. Dá até para argumentar que dentro das restrições a gente consegue fazer coisas mais legais do que quem não tem as restrições. Exato. Então, parar um pouco essa história de lamber gringo, eles fazem coisas legais, mas a gente também está começando a fazer coisas fantásticas aqui no Brasil, e eu acho que, eu pessoalmente, é isso que eu quero fomentar aqui. Eu quero ouvir mais de pessoas que estão fazendo coisas legais, quero ver mais o brasileiro, assim, indo de frente com o gringo. Não,
no aspecto competitivo, mas no aspecto de, pô, estamos aqui também. E a gente está fazendo muita coisa legal. E, ó, sendo muito sincero, não teria tanta ferramenta virando o olho para América Latina e mais especificamente para o Brasil, começando a fazer coisas como a que você falou, tá? Se produzir Exato. conteúdo em português, tentar vender aqui, altera precificação do produto, altera pacotes, altera jeito de vender. Nada disso. Tudo tem um porquê. Exato. E a sentido, possibilidade de fazer isso já estava lá em 2015. Se todas essas empresas estão fazendo isso agora, de 2024 para 2025, a minha leitura disso é que não é à toa. E também isso bate muito com o que eu estou vendo de mercado. Acho que finalmente o Brasil tá lá. Chegamos. Estamos no cenário mundial. Um monte de gente trabalhando super duro aqui, mas a bandeira tá fincada. Estamos no cenário mundial. Finalmente. Brasil brasileiro. Exato. Gente, quero agradecer por terem aceito o convite, mas antes da gente finalizar, compartilhem suas redes, onde vocês estão mais ativos, preferem ter conexões, como as pessoas fazem para encontrar vocês. Vamos lá. O meu é Rei André Vieira, em tudo, Rei com H-E-Y. Onde eu tô mais ativo é LinkedIn. Se vocês me procurarem em outras redes, vocês me acham, mas onde eu publico mais, leio mais, interajo mais é no LinkedIn mesmo. Muito bom. Você, John. Vai me encontrar como John Ostrovsky. Vai ter que deixar uma legenda aí, pessoal. Mas eu vou deixar, pode deixar. Maravilha. John Ostrovsky, no LinkedIn, onde eu tô realmente mais ativo. Tento publicar ali a cada 2 semanas, no mínimo. É um mix hoje em dia de produto, experimentação e mercado de ação. Você é mais ativo do que isso. Você publica bem mais do que uma vez a cada Então, 2 meus semanas. schedules têm funcionado, Você né? tem um site também, não tem? Que Se você quer tinha ler um pouco mais da minha compartilhado. filosofia de vida e trabalho, eu escrevo muito do que eu falo. I like to share life and business. PositiveJohn.com. Muito bom. Então, eu deixo também, pode Encontra deixar. por lá, tem vários dos minhas escritas evergreen, que eu tenho trabalhado há anos a mesma escrita, são coisas que você vai ler lá sobre Better Every Day, Simple is Kind, alguns desses mantras que fazem parte de quem eu sou. Muito bom, muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada quem está assistindo também. Esperem novidades, teremos muito mais episódios. E é isso, gente. Até lá!